A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo entre na sua vida, que ele te convença da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, pois ele é que abre a sua mente e o seu coração para compreender as palavras escritas na Bíblia, que ele entra na tua mente. Então, a palavra de Deus nos diz assim lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, sofrer por ele. Pois Jesus Cristo, ele nos relata que não é somente crer, mas sofrer também por ele. Pois vamos tomar exemplo na vida de Paulo. Paulo foi um perseguidor da igreja de Cristo, ele era um fariseu, Paulo era um fariseu dos judeus. E ele perseguia aqueles que criam em Jesus Cristo, ele matava pessoas que criam em Jesus Cristo. Mas ele, indo para a estrada de Damasco, ali ele teve um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele e diz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E Paulo responde: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus fala para ele: é dura coisa era para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em relação a isso, ele fala assim, porque ele não queria aceitar a Jesus Cristo, aceitar que aquele caminho, que aquele povo era o caminho correto, pois eles não aceitavam Jesus como Senhor. Então Paulo fica cego por causa do resplendor da luz, quando Jesus aparece para ele, ele fica cego. Ele é levado para a cidade. E ali na cidade, ele entra na casa de um chamado Judas, ali na rua direita. E ali ele fica cego, ele ora, ele jejua, ele não come por 3 dias. E ali um certo discípulo de Jesus chamado Ananias está orando e Jesus lhe aparece e diz: Ananias, vá à rua direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, pois ele está orando, e em uma visão ele viu que você entrava e lhe colocava a mão nos olhos. Então Ananias, ele fala com Deus, ali com Jesus, a respeito de Saulo, pois Saulo, ele fala assim, ele é perseguidor, ele matou os seus. Aí Jesus responde para ele: esse é um vaso escolhido para anunciar a palavra aos gentios. Os gentios, no caso, seria eu e seria você. Então, Paulo, ali quando Ananias chega, Paulo se converte. Ali Paulo volta a enxergar e Paulo começa a anunciar a fé que ele perseguia. Ele sofreu por Jesus, como diz aqui, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer em Cristo, mas também padecer por Jesus Cristo. E Paulo ali, quando se converte ali, e Ananias toca nos olhos dele, e a cegueira é curada, Paulo começa a padecer, Paulo foi açoitado por varas, Paulo foi pedrejado, Paulo naufragou em navio, quase morreu, Paulo foi preso. E Paulo fala que ele tinha alegria em padecer por amor de Jesus Cristo. Hoje em dia eu e você não padecemos essas coisas, mas nós vamos ser perseguidos por amor a Jesus Cristo. A palavra nos diz que muitos se escandalizarão com relação a Cristo. Pois as pessoas hoje não estão vivendo o Evangelho, as pessoas hoje estão vivendo aquilo que agrada a elas. As pessoas estão ensinando que Deus vai curar, as pessoas estão ensinando que Deus vai dar prosperidade, as pessoas estão ensinando que Deus ele não leva em conta. A palavra de Deus nos diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não leva o tempo em que eu não conheço e que você não conhece, mas a partir do tempo que eu e você conhecemos as palavras de Deus escritas na Bíblia, nós não estamos mais na ignorância. Nós agora conhecemos
e Ele vai cobrar da minha vida e da sua vida aquilo que eu e você conhecemos. Então, nós devemos conhecer e colocar em prática. A palavra de Deus, o Evangelho, a boa notícia do Evangelho é que nós devemos conhecer aquilo que está sendo ensinado e colocar em prática na minha e na sua vida. Então, coloque em prática na sua vida a palavra de Deus. Não fica pensando como você vê hoje nas igrejas, que você não pode sofrer, pare de sofrer agora. O sofrimento faz parte da minha vida, da sua vida como cristão, pois Jesus sofreu, carregou a cruz, Pedro sofreu, os apóstolos de Jesus sofreu. Muitos daqueles que creram foram mortos por amor à palavra de Deus. Tem muitas pessoas hoje, lá no Oriente, que são cristãos, estão morrendo, sendo mortos por amor a Jesus. Hoje eu e você estamos aqui e podemos anunciar livremente a palavra de Deus, podemos dizer que Jesus é Senhor, que Jesus, Ele ressuscitou. Então, viva a palavra de Deus, coloque em prática essa palavra. Não se importe com sofrer, pois o sofrer aqui não é nada. A vitória nossa é a vida eterna, é estar junto com o Senhor um dia. Então, não fique dando atenção. Essas palavras estão sendo ditas nas televisões, nas igrejas da televisão, nas grandes igrejas aí de prosperidade, teologia da prosperidade. Não dê atenção a isso, dê atenção à palavra de Deus. Como que você vai conhecer a palavra de Deus? Conhecer os falsos profetas se você não conhece a palavra de Deus. Então medite na palavra. Fala em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Medite nesse versículo que eu citei, que é: porque a vós os foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. Medite nesse versículo e fica na graça de Jesus, fica na paz de Jesus. Se inscreva aí no canal, deixa aí seu joinha, para que a palavra de Deus seja anunciada com verdade. A verdade de Jesus liberta. A palavra de Jesus liberta, não é uma placa de igreja, mas a palavra de Deus. Fica na paz e fica na graça de Jesus. Amém.